urnas eletrônicas dos Estados Unidos anunciou que mudou de opinião sobre a segurança eleitoral. Agora, a empresa pede que o governo torne obrigatório que todas as máquinas emitam comprovante de voto em papel. Veja na reportagem de Luciana Camargo. A Election Systems and Software disse que não venderá mais equipamentos que não emitam o voto em papel. Até então, a empresa era defensora das urnas eletrônicas sem registro físico, como as do Brasil. Em um comunicado, o presidente da companhia, Tom Burt, disse que os comprovantes de papel evitam erros e adulterações por hackers. Numa recente apresentação, o professor de ciência da computação da Universidade de Michigan, J. Alex Halderman, mostrou como é fácil alterar o resultado de uma eleição. Numa urna eletrônica que não emite separadamente cada voto em papel, 3 voluntários votaram em um único candidato. Mas na hora de imprimir o relatório final com o resultado, o opositor ganhou por 2 votos a 1. Isso aconteceu porque antes da votação, o cartão de memória da máquina havia sido infectado com um software de roubo de votos. O que tem? Tipo, os próprios caras que fazem as eleições nos Estados Unidos falam assim, ó, governo, nós não confiamos de ter urna sem impresso de papel. Um negócio importante, gente séria, entendeu? Então, não dá pra só falar que não tem problemas do jeito que tá acontecendo as coisas e que não tem motivos pra gente ficar desconfiado. Eu acho que tem muitos motivos pra gente ficar desconfiado. Tem problemas, cara, tudo bem, é óbvio que tem. Nós temos um país onde tem pessoas derrubando árvores centenárias nas ruas porque não confiam nas nossas instituições. Certo? A meu ver, isso é mais problema dessas pessoas do que das instituições em si. Será? Eu acho. Mas tudo bem. As instituições são maravilhosas, Arthur. Não são maravilhosas, tem defeitos, mas... Pelo amor de Deus, a gente tem um ditador no Supremo, cara. E o Bolsonaro é o quê? Ele é um cara que nunca fez nada contra a Constituição, não, peraí, pelo menos. O quê, velho? Você tá louco, Qual mano? Foi a então vamos lá. Que ele teve? A primeira delas, você mesmo disse, ele não reconheceu o resultado das urnas. Ele reconheceu de um jeito Peraí, cara, ele reconheceu ou não reconheceu? Do jeito dele? Não tem do jeito dele. O jeito certo ele tá transitando, ele não falou com todas as letras. Ok, ele errou, mas isso não é inconstitucional, entendeu? É sim, claro não, que é. Não O presidente não reconheceu o resultado das urnas? Mas ele não disse claro que não reconhece. Você quer ver outra coisa? O presidente... Mas fora isso, tem alguma coisa, outra inconstitucionalidade que ele tem cometido? Claro, cara. Vou te dar um exemplo aqui. Como é que pode o Bolsonaro incentivar, e você sabe que ele tá fazendo isso, as pessoas a fazerem baderna por 3 dias e depois ele aparecer e falar, não, baderna, não. Isso é incentivo, cara. O cara ficar quieto, o cara saber que as pessoas vão pra rua, vão queimar pneu na rua, vão fechar estradas. Ele ele simplesmente fica quieto, o que é uma atitude covarde, porque de um líder você espera que ele apareça no momento que o calo aperta. Aí ele pega e faz isso, deixa rodar essa narrativa, não, que em 72 horas, irmão, o bagulho vai... Então, cara, eu vou ser sincero pra você. A gente pode ser cético. Mas isso é inconstitucional, não é? O negócio que eu tô falando é o seguinte. Quando qualquer instituição do Estado deixa de seguir a Constituição, isso é uma crise tão grave, que leva o país à beira do colapso. Eu concordo com você. Se há exagero de um, há exagero do outro. Não vai mais obedecer às leis, às ordens do Alexandre de Moraes, e eles vão estar justificados perante a Constituição, porque a ordem legal você não obedece. Não, e ele calma, cara. Ele tá tendo ordens ilegais, cara. Ele tá censurando a mídia. Ele diz, não é brincadeira isso, cara, mano. Monarca, eu sei disso, velho. Não é uma velho. coisinha. Eu sei disso, só que o que você tá falando é que o Bolsonaro não faz a mesma coisa. E ele faz. Ele não quebrou a Constituição em nenhum momento. Porra, cara... Você pode falar que ele é um idiota e que ele tem... decisões políticas dúbias, cara, e ele é um filho da puta. Ele não quebrou a Constituição, cara, ele não tomou uma medida fora da Constituição. Eu acho que ele tomou. Então, mas, qual? Independente disso, ele também não faz mais porque ele não pode. Porque se ele pudesse, ele tentaria dar um golpe militar. Todo mundo sabe disso. Ele não faz porque ele não tem apoio. Ele simplesmente não tem apoio. O Exército, as Forças Armadas não vão dar um golpe militar. Mas aí você tá tentando jogar a luz da discussão para um cara, que é o Bolsonaro, que tem os seus defeitos, entendeu? Mas você tá esquecendo que a gente tem um problema que é muito maior do que o Bolsonaro, na minha opinião. Até porque ele já perdeu. Sabe qual que é o problema? Você tem um ministro do Supremo Tribunal Federal que toma decisões inconstitucionais, elas são cumpridas pela polícia e nada acontece com ele. Esse é o maior crise institucional da República desde a época da ditadura. Beleza.
Como que você faz para consertar isso? Dentro das linhas da Constituição. Não tem como. Tem. Como? Você faz uma CPI da lava-toga. Tá. Quem instaura? Tá, mas esquece o Bolsonaro por um minutinho. Não, cara, mas eu não tem como esquecer, porque a gente tem que... não é mais presidente. Não, a gente tem que... A gente vai ter... Não, ele é presidente. Não, mas ele não vai ser. Ele é presidente. Ele Monarca, não vai vamos ser lá. presidente daqui alguns O dias, discurso que você está fazendo agora Ah. é o mesmo discurso que você fazia em 2018. Você é um defensor da liberdade de expressão, você é contra autoritarismo, e você é contra ditadura, e você é contra decisões arbitrárias. Aí eu vou te... desculpa, cara, não dá pra gente fugir do Bolsonaro. É a mesma coisa que falar de corrupção sem falar do PT. Não dá. Corrupção, não, mas PT. É que, tipo, se o Bolsonaro morrer amanhã, desaparecer, a gente ainda vai ter o problema do Supremo. Eu também acho. Então- E é que tá. Por isso que o Bolsonaro foi tão importante nessa trajetória. A gente tem que... Se você quer resolver um problema, você tem que investigar as causas do problema. Uma das causas do problema que nós tivemos nós tivemos um lapso desse discurso chegar no poder, que foi em 2018. Que foi um discurso de liberdade de expressão, limitação dos poderes, etc. Ok. Colocamos o Bolsonaro lá. Não só o filho dele simplesmente acabou com a CPI da Lava Toga, e eu fui para Brasília recolher assinaturas e nós conseguimos, faltava uma assinatura. O Flávio mandou quem assinou tirar a assinatura. Não só isso, como passou uma lei no Congresso que limitava decisões monocráticas do STF. O que o Bolsonaro fez? Vetou. Então não dá para separar o nosso discurso de defesa da liberdade de expressão, de apurar abusos de instituições, sem identificar que nós temos uma causa muito, muito, muito pesada, que é o Bolsonaro com apoio popular, jogar tudo isso na lata do lixo e transformar esse discurso, que era legítimo, de pessoas normais, como eu, como o meu pai, como pessoas normais que, dentro das leis, queriam providências, né? Ele transformou isso em um bando de retardado na rua, se pendurando em caminhão, queimando pneu na rua, cantando hino pra pneu e fazendo as coisas mais absurdas possíveis. Então é indissociável. Não dá pra chegar aqui pra você e falar assim, olha, nós temos um problema que é o autoritarismo do Alexandre de Moraes. E tudo bem, eu concordo com você. Não dá pra separar isso disso. Mesmo porque o contexto em que a gente está vivendo, um exagero vai justificando o outro, o que é um absurdo. Então nós temos, por exemplo... O que eu acho errado, o Marco Sintra tendo as suas redes sociais E a polícia indo na censuradas. casa dele, E ele cara. tendo que dar depoimento. Você fala assim, Arthur, você acha isso certo? Não, é óbvio que isso tá errado. Mas é um sintoma do que isso aí? Calma, aí que tá. É um sintoma do quê? De pessoas na rua quebrando coisas e o cara vai lá no Twitter como um candidato a vice-presidente e dá um apito de cachorro, tipo assim, eu não sei se eu confio nisso aqui. Eu não acho que está certo. Eu não acho que Você está tá certo. justificando essa parada, mano? Não estou. Eu não acho que é certo. Agora, eu entendo que a causa disso foi esse outro exagero. Eu não tô falando que isso justifica, mas eu tô falando que a causa é essa. Não, a causa não é essa. A causa disso Cara. é você tem um cara maluco, ditador, Sim. que chegou no poder e tá fazendo o Brasil dele a sua putinha. O Brasil tá virando a putinha do Alexandre de Moraes. É isso que tá acontecendo. Nós somos 220 milhões de pessoas. Tá. Como é e que ele você cobra? Um cara... Como é que você cobra o Alexandre de Moraes? Não tem como, porque o Senado Não tem- tá fudido. Não é. Você não cobra o Alexandre de Moraes porque ele não é eleito via voto popular. Ele Pior não é teu ainda, representante. Exatamente. Você não pode ir lá e falar, Alexandre de Moraes, eu não gosto do que você fez, eu vou parar de votar em você. Não tem como. Você só tem um jeito de cobrar ele. Que é via seu Senado. representante, no Senado. O que o presidente da República e seu filho fizeram? Pegaram essa sua revolta, que era a minha revolta também, amassaram, jogaram no lixo e falaram, eu vou negociar, é um salário aqui com o Valdemar da Costa Neto, tá ok? Se vira aí com o Xandão. É isso que ele fez, cara. Tudo bem, tudo bem. O Bolsonaro Então pronto. é burro e Então não... assim, vamos mas peraí, juntos, mas vamos não- juntos enfrentar o Alexandre de Moraes? Vamos. Como? Então, é isso que... Tirando é isso esse que eu... bando de imbecil do Senado. Não, cara, você não tá É entendendo isso. a gravidade da situação, mano. Você não tá entendendo. Vamos lá. Você O não que o tá Alexandre entendendo de o que Moraes... tá Vamos lá. acontecendo no país, cara. O que o Alexandre de Moraes fez é grave? É, Como é que você enfrenta isso? não tem como, cara. Então Então a gente aceita? virou uma ditadura, exatamente. Então não, a gente aceita? não tem o que a gente vai fazer. Eu acho que a gente tem que fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo para parar de votar em tanto oportunista como foi o caso deste Senado, que esse Senado foi quase inteiro bolsonarista dessa eleição, e entender que você tem que cobrar dessas pessoas atitudes corajosas, como, por exemplo, instaurar uma CPI. Tinha que impeachment o Alexandre de Moraes. Como é que você faz isso? Com o Senado? Como é que você faz isso se os senadores que entraram lá entraram no rabo do Bolsonaro e
é um bando de oportunista que não vai fazer nada. Mas a questão é, muito antes de Bolsonaro existir, a gente ainda tinha um bando de senadores que não iam fazer nada. Então tudo bem, vamos fazer, eu faço uma outra proposta. Vamos juntar. É que sabe o que eu percebo? Eu entendo, o Bolsonaro é ruim, cara. Ele é um péssimo líder. Olha o caos que tá o Brasil. Ele teve 4 anos para arrumar, deixou só mais caótico. Certo? Concordo. Agora, vamos esquecer um pouco o Bolsonaro, Não tem como. Ele é o presidente da República, velho. Ele perdeu, cara. É a mesma coisa que eu chegar pra você e falar assim... Ele não vai ser o presidente da República daqui a 2 meses. Eu sei. E ele perdeu pro PT, que é tão ruim ou até pior. É pior, Por quê? Por causa pior, das bostas... cara. É a mesma coisa que eu chegar pra você e falar assim, cara, a gente tem que acabar com a corrupção. Mas não vamos falar do PT. Cara, não tem como. Não tem como eu falar pra você que a gente tem que acabar com a corrupção sem falar de Bolsonaro já perdeu, já acabou, cara. Não acabou. Ele saiu fora. Não acabou, porque o Bolsonaro perdeu pro PT só porque ele é o Bolsonaro. Mas ele perdeu, cara. Eu sei, cara, mas ele ainda é o presidente da República e ele é uma das causas da consequência que a gente vai ter, que é o Lula no poder fazendo tudo isso. Então daqui 2 meses, aí eu vou falar, pô, o Alexandre de Moraes Beleza. tá fazendo isso. Aí você fala, não, mas o Bolsonaro, isso aqui, aí nós temos que nós temos que cobrar quem? Quem são os únicos homens do Brasil que podem peitar um ministro supremo? Senadores. Nós temos que cobrar os senadores. Aí o senador vai falar pra você assim, meu irmão, me elegi em 2022, no rabo do cometa mito. Meu próxima eleição é só em, sei lá, meu mandato acaba lá em 2030, amigão. São 8 anos, né? Caralho. Quero que você se foda. E é isso que vai acontecer, velho. E é isso que vai acontecer. Então a gente já perdeu o país, é isso? Eu acho que sim, e eu acho que tem... Eu não acho que a gente vive numa democracia. Você diria que o Brasil é uma democracia? Porque eu diria acho que é uma democracia. Por que é uma democracia? Porque é o seguinte... Numa democracia, um juiz pode ser o... Não pode. A vítima... Então, como Mas numa que tá democracia, o freio e o contrapeso vem de onde? Dos seus representantes. Se as pessoas não sabem escolher, a gente vai fazer o quê? Mas eu vou fazer uma proposta pra você. Não adianta ficar jogando a culpa no povo. Não. Então vamos lá. Vamos fazer uma proposta aqui pra você. Vamos juntar todos os deputados bolsonaristas que se elegeram pelo PL e estão falando que são bolsonaristas agora, que são mais de 100. Vamos juntar todos os senadores que se dizem bolsonaristas, que nem sei quantos são, todos assinam uma carta contra o Alexandre de Moraes. Vamos ver quais deles vão assinar? Bom, eu espero que todos. Nenhum vai assinar. Sabe por que eles vão assinar? Tem uns senadores malucos lá que assinariam. Eu já vi uns caras falando mal do STF lá. Então quero ver assinar. Põe o nomezinho no papel e assina. Ele fez não uma assina, coletiva de imprensa. Não assina. Mas não é nem Sabe bolsonarista, por que eu acho. É um velho meio careca. Sabe por que... O Lazier, você tá falando? É. O Lazier é do choque, tá ligado, né? Ai. Ele que tomou choque? É o Lazier, cara. Não assina, irmão. Sabe por que não assina? Porque a alma do bolsonarismo, não adianta você falar, mas tem que falar, porque os caras que estão lá, todos esses 100 que estão lá, e todos os senadores que estão lá, se elegeram com base nisso, num negócio chamado bolsonarismo. A base do bolsonarismo é mentira e covardia. Então você pega, por exemplo, um Ricardo Salles. O cara teve 700 mil votos, foi um dos deputados mais votados de São Paulo. Sabe como está o discurso dele? Não, pessoal, não é bem assim. Sobre o quê? A fraude? Sobre fraude, sobre Alexandre de Moraes, sobre TSE. Não, pessoal, por quê? Porque no fim do dia o cara defende algo que ele não acredita. Então, enquanto as pessoas não souberem votar, enquanto as pessoas não pegarem e falarem assim, eu vou colocar um cara que a pauta dele mais importante para, sei lá, é combater o Alexandre de Moraes. E esse cara vai até o fim para combater o Alexandre de Moraes. Enquanto você não souber cobrar o teu representante, não adianta você querer cobrar o Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes não depende do teu voto. Só que aí a gente tá colocando a culpa de novo no eleitor, tá ligado? Mas a culpa é do eleitor, irmão. Desculpa, quem votou em Carla Zambelli, quem votou em Ricardo Salles, foi enganado. E não foi pela primeira vez. Porque esses caras já te enganaram uma vez. Mas quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Ah, meu, porra, aí a gente vai ficar nesse discurso Quem pra que veio sempre. primeiro? É os políticos, filha da puta, doutrinando o povo, não dando educação pro povo. Cara, o político sai de no onde? começo, o político era o rei. Não, Ele não saía do povo. Não, tudo bem, cara, mas vamos lá. Era uma dinastia tudo bem, nós tivemos genética. Tudo bem, 1889 nós tivemos aqui instaurada a República. Como você acha que começou essa merda toda? Foi lá, foi agora ou foi lá? Cara, não sei, essa discussão ela não é tão útil assim. Por que Se a não? gente pensar lá, porra, lá no início da República, eu acho que o mais útil é como é que a gente vai fazer para as pessoas aprenderem a cobrar os seus representantes e os seus representantes irem lá e fazerem o que é certo, que é lutar pelo que eles acreditam. E tudo bem você acreditar em alguma coisa diferente do que eu acredito, desde que você realmente acredita naquilo e realmente defenda. O bolsonarismo não faz isso, cara. É isso que a gente está tentando mostrar há tanto tempo. Tem tanta gente, cara, que assim como eu, assim como você, não acredita
né, que o caminho natural para o Brasil seja um ministro supremo, sei lá, tirar as redes de um ou de outro. Tem muita gente que acredita nisso. Só que a ferramenta constitucional que nós temos para isso ser combatido, as pessoas não usam. A ferramenta está aí, é o voto, é a cobrança. E as pessoas não usam. Eu não gosto desse pensamento, sabe por quê? Porque ele impede a gente de fazer algo. Ao contrário, ele joga a responsabilidade para cima das pessoas. Voto é uma parada de 4 em 4 anos que os caras ignoram, ignoram, mais do que mano. o voto. Então, eu vou dar um exemplo da minha vida. Se a solução for o voto, a gente tá fudido pra sempre. Mas então qual é a solução? Eu não sei. Pegar em arma e sair matando todo mundo? Não, aí você tá sendo radical. Porque só tem essas duas, cara. Não, eu discordo Qual plenamente. é a outra solução? Tem 1 milhão de soluções. Então, vamos propor uma aqui. Pode todo mundo pegar, sair na rua pacificamente, ir no Congresso e exigir que leis passem, ter uma movimentação. Muitas coisas já mudaram assim. Para você ter movimentação popular, para você ter engajamento das pessoas, você precisa, tocar o coração dessas pessoas e 2, ter credibilidade para isso. Tocar o coração é fácil. Você chega com uma briga justa e fala, olha, é o seguinte, meu irmão, tá acontecendo isso e eu sei que você não quer isso pra sua vida. Beleza, você precisa ter credibilidade para isso. Quem tem credibilidade? Quem são os grandes líderes hoje, que foram os 2 que disputaram a presidência? O Lula, que para mim é o maior... supostamente teria sido o maior ladrão da história do Brasil, e o Bolsonaro, que é outro. No fim das contas, cara, sabe o que nós temos? Nós temos 2 militâncias extremadas, tanto aquele acha que o Lula é honesto e não sei o que lá, e o outro que tá na rua falando o Bolsonaro tem que dar um golpe militar, não sei o que, e no meio um monte de pessoas falando, puta, esse aqui é tão ruim, esse aqui é menos ruim, não, puta, esse aqui é tão ruim, não, esse aqui é menos ruim, e tá isso. Então, a meu ver, e aí a gente pode discordar daqui. A solução para isso é mostrar para essas pessoas que há uma via democrática de você pegar todos esses anseios, que não são grandes anseios, são anseios comuns. Eu quero ter segurança, eu quero ter liberdade, etc. E pegar uma pessoa para falar, mano, esses 2 são merda. Eu tenho capacidade de ganhar uma eleição e eu vou conseguir. E é isso que eu vou tentar construir nos próximos 4 anos. Agora, não conte comigo para sair na rua para ficar queimando pneu, fazer baderna. 2, ficar idolatrando o Bolsonaro porque dá like, dá voto. E 3, falar pra gente radicalizar, pegar em armas e matar gente. Eu não vou fazer isso. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.